Minha vovó morreu e deixou um testamento que ninguém conseguia entender. Meus tios acharam que era lixo. Eu passei 3 meses decifrando aquilo e quando abri o cofre secreto, tudo mudou. Meu nome não importa. O que importa é que eu sempre fui o neto esquecido. Sabe aquele da família que ninguém leva a sério? Esse era eu. Enquanto meus tios eram médicos, advogados e empresários, eu era apenas o garoto que gostava de quebra-cabeças e enigmas. Minha vovó Madalena era a única que me entendia. Ela adorava jogos de lógica, charadas, tudo que envolvesse pensar fora da caixa. A gente passava horas jogando xadrez, resolvendo palavras cruzadas, criando códigos secretos só por diversão. Quando ela morreu aos 87 anos, eu senti como se tivesse perdido a única pessoa que realmente me via. Mas o que eu não sabia é que ela tinha preparado um último jogo, e esse jogo ia mudar tudo. O advogado da família nos chamou para a leitura do testamento 2 semanas depois do funeral. Todos os tios estavam lá. Tio Roberto, com seu terno caro, fumando charuto, tia Clarice checando o celular a cada 5 segundos, tio Fernando conversando sobre suas propriedades, e eu, sentado no canto, invisível como sempre. O advogado abriu o envelope. Começou a ler sobre divisões de bens menores. Um colar para Clarice, um relógio para Roberto, algumas ações para Fernando. Coisas pequenas. Todo mundo estava impaciente. Então, ele chegou na parte principal, a casa da vovó, que valia facilmente mais de 2 milhões. As economias dela, os investimentos, tudo que realmente importava. O advogado limpou a garganta e leu: para descobrir quem herdará meus bens principais, incluindo a casa, as economias e tudo mais, deixo este testamento codificado. Quem decifrar o código primeiro e encontrar o que estou protegendo, ficará com tudo. Vocês têm 6 meses a partir desta data. E então, ele distribuiu cópias de uma folha completamente estranha, cheia de números, símbolos, desenhos que não faziam sentido nenhum. Parecia coisa de doido. Tio Roberto riu na cara do advogado. Isso é ridículo. Minha mãe estava senil. Isso não tem valor legal nenhum. O advogado ajustou os óculos. Na verdade, tem sim. Dona Madalena estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando fez isso. Temos laudos médicos que comprovam. O testamento é válido. Tia Clarice jogou o papel na mesa. Eu não vou perder meu tempo com isso. Vamos contestar na justiça. Tio Fernando concordou. Exatamente. Isso é uma palhaçada. Mas eu peguei minha cópia e olhei com atenção. E pela primeira vez em anos, eu sorri. Porque eu conhecia minha vovó. Ela não faria isso sem motivo. Isso era um presente, para mim. Nos primeiros dias, meus tios realmente tentaram contestar o testamento. Contrataram advogados caros, mas todos chegaram na mesma conclusão. O testamento era válido e incontestável. Minha vovó tinha sido muito cuidadosa. Então, eles não tiveram escolha. Eles tinham que jogar o jogo dela. Mas a diferença é que eles contrataram especialistas, criptógrafos profissionais, matemáticos, gente que trabalhava com códigos para o governo. Eles gastaram fortunas tentando decifrar aquilo. Eu fiz do jeito que sempre fiz. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café e comecei a olhar. Realmente olhar. A primeira coisa que percebi é que o documento tinha várias camadas. Não era um código só. Era um código dentro de outro código, dentro de outro código. Típico da vovó. Ela adorava a complexidade. A primeira camada era números, sequências que pareciam aleatórias, mas quando olhei melhor, percebi um padrão. Eram datas. Datas importantes da nossa família. O dia que ela se casou, o dia que meu avô morreu, os aniversários dos netos, mas não na ordem certa. Ela tinha embaralhado tudo. Levei 2 semanas só para reorganizar as datas na ordem cronológica correta. Quando fiz isso, peguei a primeira letra de cada evento e formei uma palavra: piano. O piano dela, aquele piano antigo que ficava na sala. Corri até a casa dela, que ainda estava vazia, esperando a resolução do testamento. Examinei o piano de cima a baixo e encontrei. Dentro, colado embaixo das teclas, tinha um envelope pequeno. Dentro do envelope, outro papel, mais símbolos. Dessa vez eram desenhos, formas geométricas. Círculos preenchidos eram notas inteiras, vazios eram pausas. O tamanho indicava a duração. Era uma melodia. Sentei no piano da vovó e toquei. Era uma música que ela sempre cantava para mim quando eu era criança, uma canção de ninar. E no meio da música, sempre tinha uma parte onde ela mudava a letra. Em vez de cantar o original, ela cantava: "Durma meu anjo no jardim secreto",
onde as rosas guardam o afeto. Jardim secreto. Ela tinha um jardim enorme nos fundos da casa. Fui para lá com uma lanterna porque já era noite. Procurei por rosas. Ela tinha canteiros inteiros delas. Mas então lembrei, tinha uma roseira específica, uma que ela tinha plantado quando meu avô morreu. Ela sempre cuidava daquela roseira com um carinho especial. Fui até lá, cavei em volta com cuidado e encontrei uma caixa de metal enterrada. Dentro da caixa tinha um caderno velho. Abri o caderno e meu coração acelerou. Era o diário da minha vovó. Mas não era um diário normal. Era cheio de códigos, cifras, anotações estranhas. Ela tinha usado aquele caderno a vida inteira para criar enigmas. E na última página tinha uma mensagem para mim. Se você chegou até aqui, é porque realmente me conhecia. Os outros vão desistir. Eles sempre desistiram de entender quem eu era de verdade, mas você não. Você sempre prestou atenção. O próximo passo está no lugar onde começamos nosso primeiro jogo. Pense, você lembra? Eu lembro. Lembro perfeitamente. Eu tinha 7 anos. Ela tinha me ensinado a jogar xadrez, no sótão da casa dela. A gente passou o verão inteiro lá em cima, jogando partida após partida. Fui pro sótão. Estava cheio de tralha, caixas, móveis velhos cobertos com lençóis. Procurei pelo tabuleiro de xadrez. Encontrei ele numa caixa no canto. Era o mesmo, antigo, de madeira, com as peças esculpidas à mão. Examinei cada peça, e então percebi, o rei branco estava mais pesado que os outros. Desparafusei a base. Dentro tinha um pedaço de papel enrolado. Era um mapa da casa da vovó, mas tinha um X marcado em um lugar que não existia, ou pelo menos eu achava que não existia. O X estava marcado entre a sala e a cozinha, na parede. Voltei para lá, bati na parede, som oco. Tinha algo ali. Procurei por qualquer coisa que parecesse uma abertura, e encontrei. Um dos azulejos decorativos da parede era diferente. Quando apertei ele, ouvi um clique. Uma seção da parede se moveu. Era uma porta secreta. Atrás dela, uma escada que descia. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. Desci os degraus, eram só uns 15. Chegava numa sala pequena, e no centro da sala tinha um cofre antigo, grande, daqueles que você vê em filmes. E na frente do cofre, presa com fita adesiva, tinha uma última folha de papel. Essa era a parte final do código, a mais complexa. Eram 6 linhas de letras e números completamente embaralhados, nenhum padrão óbvio, nada que fizesse sentido. Tirei foto e levei para casa. Passei dias olhando aquilo. Tentei todo tipo de cifra que conhecia. César, Vigener, substituição simples, transposição, nada funcionava. Comecei a ficar desesperado. Já se passaram quase 3 meses desde a leitura do testamento. Meus tios tinham desistido. Os especialistas deles também. Eles estavam partindo para tentar anular o testamento de novo, argumentando que era impossível de resolver. Mas eu não podia desistir. Não dela. Então voltei ao básico. Voltei a tudo que ela me ensinou. E lembrei de uma coisa. Quando eu era pequeno, ela me ensinou um código que a gente usava para trocar mensagens secretas. Era bobo, coisa de criança. A gente pegava uma palavra-chave e usava ela para embaralhar o alfabeto. A palavra-chave que a gente sempre usava era o nome do cachorro dela que tinha morrido quando eu era bebê, Rex. Tentei usar Rex como chave. Não funcionou. Mas então pensei, e se não fosse Rex? E se fosse o nome completo dele? Ela sempre chamava ele de Rex Maximiliano, como se fosse um rei. Tentei Rex Maximiliano, e começou a fazer sentido. As letras começaram a formar palavras. Levei mais 2 dias para decifrar tudo. Mas quando terminei, tinha 6 números, a combinação do cofre. Minhas mãos tremiam quando voltei para a sala secreta. Girei o disco do cofre. Cada número, cada clique parecia ecoar na sala. Quando coloquei o último número, ouvi o mecanismo interno se mover. Puxei a alavanca. O cofre abriu. Dentro do cofre não tinha o que eu esperava. Não tinha pilhas de dinheiro, não tinha joias, não tinha escrituras. Tinha uma carta. Apenas uma carta, com o meu nome escrito na frente com a caligrafia da minha vovó. Peguei a carta. Minhas mãos ainda tremiam. Abri e comecei a ler. Meu querido neto, se você está lendo isso, conseguiu. Eu sempre soube que você conseguiria, porque você é o único que realmente me escutou. O único que passou tempo comigo não por obrigação, mas porque queria. Os outros sempre estiveram ocupados demais, importantes demais.
Este testamento nunca foi sobre dinheiro, foi sobre provar algo, provar que você presta atenção, que você se importa, que você usa sua mente. E agora você será recompensado, mas não do jeito que eles esperavam. Virei a página. Meus outros filhos e netos receberão o que deixei para eles no testamento inicial, as pequenas heranças que o advogado leu. Isso é o que eles merecem pelo mínimo de presença que tiveram na minha vida. Mas você terá tudo mais. A casa não está no meu nome, está em um trust que criei há 15 anos. Você é o único beneficiário. As economias foram transferidas para uma conta em seu nome quando você tinha 18 anos, você só não sabia. Os investimentos estão todos em fundos que amadureceram este ano. Tudo está protegido legalmente de qualquer contestação. Este jogo não era para decidir quem herdaria. Era para provar que você merecia o que já era seu. E mais importante, era para ensinar uma última lição. O verdadeiro valor não está no que você tem, está no que você faz com o que tem. Use essa herança com sabedoria. Use para criar a vida que você quer. Não deixe que eles digam que você não merece. Você merece cada centavo. Porque você foi o único que me deu algo que dinheiro não compra. Tempo, atenção, amor. Te amo para sempre. Vovó. Eu desabei no chão e chorei. Chorei como não chorava desde o funeral. Mas não era tristeza. Era gratidão. Era amor. Era a sensação de ser visto. Realmente visto. Dentro do cofre, embaixo de onde a carta estava, tinha uma pasta. Documentos. Tudo que ela tinha escrito na carta era verdade. Contratos, extratos bancários, escrituras, tudo em ordem, tudo legal, tudo meu. A casa valia 3 milhões agora. As economias somavam mais de 5 milhões. Os investimentos tinham rendido e estavam em quase 4 milhões. 12 milhões no total. 12 milhões que eram meus, e não tinha nada que meus tios pudessem fazer. Quando o advogado confirmou tudo, meus tios ficaram em choque. Tio Roberto tentou argumentar que havia fraude. Tia Clarice ameaçou processar. Tio Fernando não falou nada, só saiu da sala. Mas não importava. Tudo estava documentado. Tudo estava legal. O advogado da minha avó tinha sido muito cuidadoso. Eles não tinham nenhuma chance. Os especialistas que eles contrataram tinham cobrado mais de 100 mil reais cada um e não conseguiram nada. Enquanto eu, com papel, caneta e memória, tinha conseguido tudo. Porque eu conhecia ela, de verdade, não como a mulher rica que tinha bens para dividir, mas como a pessoa que ela era, a pessoa que adorava desafios, que adorava testar as pessoas, que valorizava a inteligência e dedicação acima de tudo. Vendi a casa. Não conseguia morar lá. Tinha memórias demais, mas guardei algumas coisas. O tabuleiro de xadrez, o piano, o caderno de códigos dela e aquela carta. Uso o dinheiro para viver bem, mas também uso para criar. Montei um negócio de jogos e quebra-cabeças, algo que ela teria adorado. E toda vez que crio um novo enigma, penso nela. Meus tios não falam mais comigo. Eles se afastaram completamente. Mas não faz diferença. Eles nunca estiveram realmente presentes. A verdade é que minha avó me ensinou algo que vale mais do que os 12 milhões. Ela me ensinou que as pessoas mostram quem realmente são quando você presta atenção. Ela me ensinou que ser subestimado pode ser uma vantagem. Ela me ensinou que paciência e persistência vencem pressa e arrogância toda vez. E ela me ensinou que amor de verdade deixa marcas, não só em testamentos, mas em memórias, em lições, em quem você se torna. Tenho 32 anos agora. Passaram-se 5 anos desde que decifrei o testamento, e não passa um dia sem que eu pense nela, sem que eu agradeça por cada hora que passamos juntos, cada jugo, cada conversa, cada código secreto. Porque no final, o verdadeiro tesouro nunca foi o dinheiro, foi saber que alguém me amava o suficiente para criar o jogo perfeito. Um jogo feito especialmente para mim, um jogo que provava que ela me conhecia tão bem quanto eu conhecia ela. E isso não tem preço. Meus tios ainda acham que eu tive sorte, que eu trapaceei de alguma forma. Eles não entendem, e nunca vão entender. Porque para eles, sempre foi sobre dinheiro. Mas para mim e para minha avó, sempre foi sobre conexão, sobre ser visto, sobre importar para alguém. E eu importava para ela. O testamento codificado provou isso. Cada camada,
cada pista, cada memória que ela incorporou no código. Era amor transformado em enigma. E eu resolvi porque eu amava ela de volta. Hoje, quando olho para o tabuleiro de xadrez dela na minha estante, ainda sorrio, porque sei que ela está sorrindo também, onde quer que esteja, orgulhosa do neto que nunca desistiu, do neto que prestou atenção, do neto que entendeu que o verdadeiro jogo nunca foi sobre herança, foi sobre legado. E o legado que ela deixou não está na conta bancária. Está aqui, em mim, nas escolhas que faço, na forma como trato as pessoas, na maneira como valorizo tempo mais que dinheiro. Ela me transformou em quem eu sou hoje, e por isso eu serei eternamente grato, eternamente dedicado a honrar a memória dela, vivendo uma vida que ela ficaria orgulhosa, uma vida de curiosidade, de persistência, de amor. Essa é a verdadeira herança que ela me deixou, e vale infinitamente mais que 12 milhões. Se essa história tocou você, se inscreve no canal para mais histórias reais, que vão fazer você pensar diferente sobre família e herança.